Salve, salve! Eu sou Leonardo Leão, estou aqui mais uma vez no canal Cenas do Subsolo. Desta vez eu vou comentar algo que sempre foi tema de discussão, não só no rock and roll, na música, nas artes plásticas, no cinema, na literatura, e que ultimamente tem se acirrado mais. A questão é, você consegue separar a arte do artista? A obra do seu criador? Como fazer quando você gosta muito de uma obra, de uma música, de um filme, de um livro, e descobre que o autor ou a autora tem pensamentos, atitudes equivocados, para não dizer outra coisa. No ano passado, tivemos o caso de Jon Schaffer, né, o guitarrista e líder do Ice the Earth, a banda de metal, que fez parte da invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos por não aceitar, né, a derrota de Donald Trump nas eleições. A galera da extrema-direita norte-americana não aceitou e invadiu o Capitólio, e lá estava Jon Schaffer no meio e foi preso. Isso para não falar em Eric Clapton, né, que já teve casos de racismo no passado, sempre pede desculpas e ultimamente tem feito campanha contra a vacinação contra a Covid, e tem se mostrado uma pessoa negacionista à ciência, a tudo que se prega hoje em dia. Recentemente, uma crise que tomou conta da mídia especializada e de alguns grupos de conversas, redes sociais do pessoal ligado à música, foi a batalha entre Neil Young, o bardo canadense, e o Spotify, a plataforma de streaming de áudio. Vamos por partes. No caso de Neil Young versus Spotify, é louvável a postura dele, né? Afinal, o Spotify tem entre os seus principais produtos o podcast de Joe Rogan, que é um cara que, além de vários ataques racistas, ele também tem vários vídeos contra a vacinação, anti-ciência, né? Um negacionista. Neil Young bateu de frente, disse ou ele ou eu, mas era óbvio que o Spotify não ia assumir essa briga. Enquanto Neil Young tinha 6 milhões de seguidores, que obviamente não ouviam todo dia, é óbvio, o Joe Rogan tem 10 milhões de espectadores a cada episódio do podcast. Na briga, você acha que o capitalismo, o Spotify, ia fazer o quê? A postura de Neil Young fez muito sentido. Ele sair do Spotify, tirar todos os discos. Agora eu pergunto, se fosse um artista em início de carreira, não adianta você fugir do Spotify para cair no Deezer, no Amazon, aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram. Tudo faz parte de um conglomerado de empresas que têm interesses próprios e não é nada humanista, social. Esqueça. Você pode dizer, eu não uso nada disso, eu compro o disco. Mas, meu velho, como você vai conhecer coisa nova? Hoje em dia a gente não tem programa de rádio, a gente não tem diversidade nenhuma na mídia. Você não tem dinheiro para comprar todos os discos que surgem. Você vai comprar o que você ouviu, gostou, ou alguém te indicou que você confia e compra. Não tem como acompanhar. O mundo mudou. O mundo hoje é digital. No caso de Eric Clapton e do negacionismo contra a vacina, que é o caso de Joe Rogan na disputa com o Neil Young e Spotify, vamos lembrar que essa coisa de vacinação não é uma coisa tão comum em todos os lugares. Aqui no Brasil, a gente já teve a revolta da vacina, que começou pela disputa lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil em 1904, e uma parcela da população se revoltou contra a obrigatoriedade de tomar vacina contra a varíola. Só que, na verdade, no pano de fundo, era um movimento político contrário às reformas urbanas e sanitárias que estavam acontecendo, capitaneada, inclusive, pelo médico Oswaldo Cruz, que dá nome à fundação que uma parcela da população execrável adora detonar. Mas pensando na Europa, nunca se teve essa cultura da vacinação. Na Alemanha, por exemplo, na época que era a Prússia, houve revoltas e revoluções contra a vacina. Chegou a ter uma lei imperial obrigando a vacinação, e foi muita luta, depois foi revogada. Já no século passado, após a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha é dividida, a Alemanha Oriental teve um programa de vacinação contra a difteria, tuberculose, varíola, algo como a gente aqui no Brasil tem até hoje para as crianças. Já a Alemanha Ocidental não era obrigatório. E isso a gente está vendo na Europa inteira e está vendo a consequência que se tem com a Covid. Falando mais da disputa política em si, né, o caso do Jon Schaffer, do Ice the Earth, a invasão do Capitólio, os Estados Unidos não é muito parâmetro para uma discussão partidária. Nos Estados Unidos, tirando
algumas pessoas que são militantes do movimento ambiental, do movimento LGBT, do movimento trabalhista, algumas pessoas de esquerda realmente, a sociedade política é dividida entre republicanos e democratas. A diferença é que um lado é mais conservador, o outro lado é mais liberal, mas na prática os dois são umbiguistas, eles são totalmente americanos contra o resto do mundo, e eu não vou me meter nessa disputa. O rock and roll sempre foi dividido nisso. Você tem de Alice Cooper, de Snyder, Dave Mustaine, Johnny Ramone, são pessoas ligadas aos republicanos. Johnny Rotten, vocalista do Sex Pistols, foi apoiador de Trump. No som mais pesado, a gente vai ter desde Phil Anselmo, do Pantera, que já fez saudação nazista e é racista, claramente, por mais que ele queira negar, as bandas de black metal, como Mayhem, Marduk, Burzum, que são neonazistas, são antissemitas. E não tem jeito, não tem por onde correr. Eu prefiro não ouvir essas porcarias. Tem casos escabrosos. Steve Souza, o Zetro, né, o vocalista do Exodus, é um cara de extrema-direita e toca na mesma banda que Gary Holt, o guitarrista, que é um cara com pensamento de esquerda, humanista. Como eles convivem, faço a menor ideia. E não precisa ir longe. Aqui no Brasil, quantos artistas do rock, do metal, apoiam o excrementíssimo que está no governo federal? Mais distante, a gente tem casos como o Lynyrd Skynyrd, né, quase todo mundo do Southern Rock, do rock sulista americano, que sempre usaram a bandeira dos confederados, né, que era a bandeira do lado racista na Guerra Civil Americana, que era justamente a galera, os estados que defendiam ainda a continuidade da escravatura. Né. No Motorhead, Lemmy sempre foi um colecionador de artefatos da Segunda Guerra Mundial, principalmente de nazismo, de itens do nazismo, e sempre foi uma controvérsia. Lemmy apoiava ou não apoiava? Você acha o quê disso? Mas quando a banda é acusada de ser fascista ou nazista, racista, por causa de um integrante, ou que participou de um festival que uma outra banda, ou um dos produtores é dessa linha nefasta, como fazer? A gente joga o disco fora, a gente para de ouvir, passa a mão na cabeça e diz, não, a música é maior do que o artista? Fora isso, tem aqueles que a gente não tem nem que levar em consideração, tem que execrar mesmo, né? Tinho do Axé, Amado Batista, Gustavo Lima, Armored Dawn, a banda de metal, que um dos integrantes era dos sócios da Private Senior, né? Que fez experimentos quase nazistas com os idosos nessa fase de Covid, pandemia. Que asco. Isso sem falar do rap e do funk brasileiro, que tem, felizmente, um lado feminino que bate de frente, mas está longe de ainda ser algo respeitável. Voltando para o quesito ufanismo, né, nacionalismo, eu consigo até entender que você curta algumas músicas que exaltem. Tem gente que faz música falando sobre a história do Brasil, sobre a história do México, sobre a história de qualquer país. O que não dá para entender é você valorizar a cultura de fora sem olhar a sua, senão você vai acabar virando um Tupini Viking, né? Um nazipardo. Que absurdo você, no Brasil, passar a mão na cabeça e botar panos quentes para a banda nazista, fascista, racista. Acorde. Então, você consegue separar a arte do artista? Em casos mais radicais, a gente tem bandas, músicas, discos que a gente sempre gostou e a gente nunca prestou muita atenção nas letras. Ou, pelo menos, a gente não tinha a consciência de perceber muito bem a postura, o que era dito. E aqui no Brasil, nas últimas semanas, saiu a declaração de Chico Buarque, dizendo que não ia cantar mais certas músicas, entre elas Com Açúcar ou Com Afeto, que ele cita no documentário sobre Nara Leão, música que ele fez a pedido de Nara para falar de uma mulher sofrida. Ou seja, a protagonista, né, o eu lírico da música, é uma mulher que sofre e que é oprimida, né, pelo marido, pelo amor da vida dela, masculino, e que ele percebeu que não cabe mais no repertório, assim como outras, e criou-se uma celeuma. Vale lembrar que no mesmo disco, onde tem Com Açúcar, Com Afeto, tem uma música chamada Logo Eu. É o disco Chico Buarque 2, é o segundo dele, em 1967, e Logo Eu, ele fala claramente, né, que a mulher acorda ele reclamando, despacha para o trabalho e fica em casa descansando.
Que mulher fica em casa descansando? Qual é a dona de casa que descansa, gente? Hoje, ele tem o direito de dizer, não quero mais cantar esse tipo de letra. Mas não contente, ela me acorda reclamando, me despacha pro batente e fica em casa descansando. Antes de seguir, vamos lembrar 2 casos no Brasil que são emblemáticos e que levou muito tempo para a galera questionar. Um caso é Ai Que Saudade da Amélia, né? A música de Mário Lago e Ataúfo Alves, que todo mundo sempre conheceu como Amélia, a mulher de verdade, uma ode à mulher submissa. É uma música em que o eu lírico da letra compara a atual mulher, a atual companheira, à anterior, Amélia, que era uma mulher de verdade, no caso, e que era, na verdade, submissa, aceitava tudo, todas as agruras que eles viviam. Alguns até hoje vêm defendendo que não, é uma homenagem àquela mulher que é leal, que está sempre do lado do marido, mas venhamos, né? Outra bizarrice é O Teu Cabelo Não Nega, né, de Lamartine Babo, que ele deixa claro, marchinha de carnaval, de que como a cor não pega, mulata, né, mulata quer o seu amor. Ou seja, ele trata a questão da raça, da etnia, como uma doença, né? Já que não pega, eu quero você. Se pegasse, eu queria distância. E não me venha com essa de que é mimimi, que era coisa da época. Lembre aí que as mulheres só voltam no Brasil há 90 anos. Mas antes, elas eram queimadas como bruxas. Já foi crime ser homossexual, e até hoje, para muita gente e a galera morre por homofobia. O racismo existe hoje como uma grande chaga, mas a escravatura, até pouco tempo, era normal. A capoeira já foi proibida no Brasil, assim como os terreiros de candomblé. Nossa sociedade amadureceu, mas ainda tem muito que amadurecer. E nas artes, na música, no cinema, ainda tem muita coisa a ser revista. Mas falando de machismo, você vai ter de AC/DC, Led Zeppelin, Aerosmith, Mötley Crüe, Kiss, aqui no Brasil, Velhas Virgens, Raimundos. A lista é imensa. A gente sempre teve casos bizarros, como o Manowar, que sempre foi uma banda machista, sexista e adorada no metal. Aqui no Brasil, o Sex Trash de Minas Gerais sempre teve um lado que eles diziam que era sadomaso, né, que era pornografia, mas na verdade sempre foi sexista, machista, depreciando a mulher. Power From Hell, né, que é uma porcaria de banda, mas também fez sucesso, e além das capas, né, o conteúdo, depois mudou um pouco, mas o conteúdo do início era completamente opressor às mulheres. E temos que lembrar também dos casos de estímulo à violência, ao feminicídio. O Guns N' Roses com Used to Love, né? Ele ama, mas tem que matá-la. Sidney Magal aqui no Brasil com Se Te Pego com Outro, Eu Te Mato. E até os Beatles têm Run for Your Life, né? Corra por Sua Vida, em que acho que é John Lennon, é do disco Rubber Soul, de 65, né? Que ele canta, é John Lennon que canta, que ele diz para a namorada que vai matá-la se a encontrar com outro, né? E ele diz, você sabe que eu sempre fui malvado, você sabe que eu nasci ciumento. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end. Gente, não precisa ir longe, basta pegar as reações que a galera do metal teve com as bandas Nervosa, Cripta, o que essas meninas já devem ter sofrido, que elas devem ter ouvido por ter despontado num cenário tão machista, porque não tem jeito. O rock e o metal, infelizmente, ainda são muito machistas. E isso fora os rasgos racistas, nazistas que estão rolando por aí. Apesar de toda a bandeira libertária que se canta, que se defende há tantos anos. Ao mesmo tempo, eu pergunto, quando um artista faz uma merda, ou se um artista fez uma merda, isso apaga todo o currículo dele? Como separar a obra do artista? A gente ouve umas músicas e descarta as outras, a gente ouve tudo, a gente descarta tudo. Felizmente, o cenário veio abrindo mais a cabeça ultimamente. Nos últimos anos, David Vincent, que foi vocalista do Morbid Angel, se assumiu homossexual. O ex-vocalista do Gorgoroth, do black metal, se assumiu homossexual. Aqui no Brasil, o guitarrista do Project 46, né, o Projeto 46. E, acima de tudo, o deus do metal, o Metal God em si, Rob Halford, vocalista do Judas Priest, se assumiu homossexual há muito tempo. Não sei quem não sabia que ele era homossexual. Porque todos os vídeos do Judas Priest, eu desde garoto via e sabia, não, esse cara é gay, qual é o problema? Ele é
o Metal God. Foda-se o resto. Fora do metal, aqui na Bahia mesmo, a gente tem Midori Kido, né, que é drag queen, que faz performance, interpretações de músicas pesadas, de rock and roll, já se apresentou até no palco do rock, no festival. A banda Dona Iracema, que é uma das melhores bandas atuais no Brasil, né, que é mistura de hardcore com som regional, sensacional, lá de Vitória da Conquista, e a vocalista é trans. Você é uma pessoa que amadureceu e consegue deixar de lado os artistas que pisaram na bola, o que tem histórico de posturas, depoimentos e letras negativas. Mas o que você faz nos seus grupos de WhatsApp, nas suas rodas de amigos? Piadinha machista, piadinha homofóbica, piadinha sexista. E se a gente não combater no dia a dia, não adianta ficar questionando os artistas, as bandas que a gente gosta. Isso faz parte do amadurecimento que eu falei antes, o amadurecimento social e pessoal. E as redes sociais devem ser usadas para isso. O tema é imenso. Não dá para matar tudo isso num vídeo só. Isso é debate de anos. Mas eu fiquei muito angustiado por algumas conversas, algumas coisas rolando nos grupos e nas redes. E eu quis fazer essa provocação para a gente pensar mais nisso, conversar. Afinal, você consegue separar a arte do artista?